Por que é tão difícil nós nos livrarmos das nossas crenças? Por que será que é tão mais confortável nós permanecermos num estado que não é mais o estado desejado, uma realidade que não é a realidade que nós gostaríamos, do que muitas vezes realizar mudanças de pensamento, de comportamento para conseguir alcançar aquilo que a gente tanto deseja? O que acontece é que geralmente as crenças elas não são apenas pensamentos, mas elas são ideias repetitivas que se transformam ao longo do tempo em comportamentos. Esses comportamentos, que são resultado desses pensamentos repetitivos ao longo da nossa vida, vão moldando a nossa realidade, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Muitas dessas crenças, talvez a maioria das crenças que nós temos, elas vieram da nossa infância, né, de família, onde os nossos pais aprenderam com os avós com os bisavós e assim vai. Porém, o que nós talvez não conseguimos ainda entender é como é que eu posso fazer para alterar esse processo que me foi, de certa forma, imposto. Né? Ou seja, tudo que nós hoje sabemos ou acreditamos é porque nós aprendemos isso de alguma forma. Né? Ou foi na família, ou foi na escola, né? Ou foi, né, por meio da religião, ou de qualquer outra forma, mas nós aprendemos aquilo ali. Aquela informação, ela foi colocada justamente na nossa mente e a gente foi aceitando, né? Nós aceitamos aquilo como uma forma de verdade. Então, quando desde criança, por exemplo, a gente ouve, né, frases negativas, pensamentos negativos com relação a dinheiro, por exemplo, né, que eu cito dinheiro aqui que talvez seja um calo aí da maioria das pessoas, a gente vai crescendo acreditando que aquilo é uma verdade. Por quê? Porque aquilo sempre foi falado, né? A gente sempre ouviu aquilo ali. Então chega uma hora que a gente não questiona mais, o nosso cérebro não questiona mais, e o nosso cérebro, ele gosta daquilo que é confortável, daquilo que é familiar. Então, se me é familiar ouvir críticas sobre dinheiro, sobre pessoas que têm dinheiro, que têm muitos recursos, por exemplo, automaticamente vai ser mais difícil eu conseguir transformar essa crença, né? Porque ela já está muito enraizada dentro do nosso sistema. Da mesma forma, por exemplo, se eu venho, né, de uma cultura, se eu venho de uma família ou, né, de uma estrutura onde se tem pensamentos muito positivos sobre dinheiro, da mesma forma, a tendência é que eu lide melhor com isso, eu entenda como isso funciona, eu tenha menos problemas com relação à questão financeira, né? Por quê? Porque foi todo um pensamento totalmente diferente, né, do pensamento negativo que me gerou um comportamento positivo com relação ao uso do mesmo recurso, tá? Então, muitas vezes, quando nós acreditamos desde pequenos que nós não merecemos alguma coisa, que nós não merecemos ter isso ou aquilo, que nós não merecemos prosperar, que é só para algumas pessoas, né, que foram escolhidas, nós vamos criando uma realidade em que aquilo se confirme, né, que confirme as nossas crenças. E aí a gente vai lá e fala, olha, viu, eu avisei, eu sabia disso, né, porque sempre foi assim. Não é que sempre foi assim, mas é que a gente tomou aquilo como sendo uma verdade única e absoluta, tá? Então, libertar-se de certas crenças, ela exige muita consciência, muita maturidade, né? Como eu falei, o nosso cérebro ele gosta daquilo que é familiar. Então, para ele é melhor aquilo que é familiar, uma realidade ruim que é familiar, do que eu me libertar dessa realidade ruim para criar uma realidade boa, né? Porque ela envolve muito mais riscos. Tá? Então é melhor sofrer por aquilo que eu já conheço do que eu abrir mão do meu sofrimento por algo novo que eu ainda não conheço. Nosso cérebro pensa assim, ele ainda vive no modo de sobrevivência. Nosso corpo muitas vezes reage dessa forma também. Eu sempre cito como exemplo a academia. Para alguém que não está acostumado a fazer exercícios físicos, ir para a academia no começo vai ser um sofrimento. Até o corpo se acostumar a isso, entender que este é o novo padrão, o corpo e a mente eles vão rejeitar imediatamente. A partir do momento que o corpo entende e a mente entende que o novo padrão agora é você se exercitar, ter uma vida mais saudável em qualquer área da sua vida, a reação dos dois começa a mudar.
O contrário é a mesma coisa. Alguém que está acostumado a fazer exercícios físicos, de repente, por qualquer motivo, ele tem que parar. Então o corpo vai rejeitar, ele vai estranhar o fato de ele não se exercitar, né? Até ele se acostumar novamente, né, àquela nova realidade. Então o nosso cérebro, né, e o nosso corpo, eles têm tempo para se moldar a esta nova realidade na qual eu estou exercitando, seja ela boa, seja ela ruim, tá? Então essa mudança ela não acontece do dia para a noite. Então às vezes a pessoa começa a ter determinados comportamentos hoje para alcançar algum objetivo e a gente já quer ter um resultado amanhã. E isso não acontece. Na verdade ele está muito mais ligado à constância, disciplina e constância. Quanto mais constância eu tenho, pensamentos, atitudes, comportamentos, ações, para aquilo que eu desejo, automaticamente aquilo irá se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, ele irá se manifestar. Por quê? Porque as minhas atitudes estão condizentes com justamente, né, os meus pensamentos, os meus comportamentos, está tudo alinhado. Então a vida vai me oferecer, vai me apresentar exatamente aquilo que eu quero. Não tem outro caminho. Né? É aquela pessoa que está estudando, por exemplo, para um concurso, ela está focada, né, em passar em um concurso. Ela talvez não passe de cara, talvez não passe na segunda ou terceira, mas vai chegar um momento em que ela vai passar. E não importa se é na primeira, segunda ou na 10ª vez, na 15ª vez que ela fizer esse concurso. Mas se ela tem isso muito claro dentro dela, se está alinhado com os objetivos dela, se está alinhado com a essência dela, ela vai passar. Leve o tempo que levar. E aí também é uma forma de ver o quê? O quão você quer aquilo ali. Será que você realmente quer aquilo ali? Né? Muitas empresas, grandes empresas, gigantes hoje, levaram 10 anos, até mais, para ter lucro. Então imagina uma empresa, para o empresário ficar ali 10 anos no vermelho, até você começar a ter lucro. Então se ele desistisse de cara, nós não teríamos talvez a metade das coisas que nós temos acesso hoje. Tá? Então isso ocorre através da repetição, é um processo de repetição. Né? É um processo de constância, um processo de disciplina. Então esse tripé, ele funciona para quem justamente sabe exatamente, está alinhado exatamente aquilo que você deseja. Mas ele é um processo, sim, desconfortável. Não existe conforto nesse processo, né? Vai existir depois que você alcançar aquilo que você deseja, mas até você alcançar, até chegar àquilo que você quer, quebrando as suas resistências, e cada pessoa é mais ou menos resistente, né, às mudanças de mentalidade, comportamento, de pensamentos e atitudes, automaticamente vai vir mais rápido, um pouquinho mais devagar. Mas o fato é, se você realmente quer e deseja, você vai dar um jeito e você vai conseguir. Mas por trás, justamente, de liberar essas crenças, também existe, sim, um apego emocional. Muitas vezes é mais confortável esse apego emocional àquilo que eu acredito, né, do que eu me livrar, né, o ego, se livrar daquilo ali para dar espaço para algo novo que eu desconheço, certo? Gente, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, deixa aqui um comentário. Quais são as crenças que você não consegue se libertar? Todos nós temos, né? Quais são as suas crenças? Vamos conversar junto. Deixa um recado para mim ali no WhatsApp e a gente agenda uma conversa. Valeu, obrigado, um abraço.